Estamos de volta com mais um encontro do nosso curso de TypeScript. Hoje, no sexto encontro, a gente vai ver como produzir classes, como construir classes através da linguagem TypeScript. A gente vai ver de duas partes, tá? Primeiro é a definição da classe, a gente vai escrever a classe em si, a base, e depois a implementação dela. Ela vai fazer as suas instâncias, ou seja, as suas criações, os seus objetos. A gente vai ver isso online aqui no Playground, eu já abri o Playground online, onde que a gente vai começar com a definição de uma classe chamada animal. Então, uma classe, como por convenção de Camel Case, ela tem que ter a primeira letra maiúscula. A gente define as propriedades, um nome, por exemplo, que é uma string, e toda classe precisa ter um método construtor, que é responsável por criar objetos, ou seja, instâncias. Instância, a palavra instância é sinônimo de criação. Então, uma classe instancia objetos, uma classe cria objetos. Um objeto é uma instância de uma classe, um objeto é uma criação de uma classe. E o instanciamento, digamos assim, de classes é feito através do método construtor, que define aí propriedades obrigatórias na definição da criação de objetos. Como, por exemplo, o nome, tá, que é uma string, e a gente pode definir novos aqui no próprio método construtor. Por exemplo, visibilidade público, o nome do atributo é idade, ele é do tipo numérico e tem o valor inicial 0. A gente pode colocar todas essas propriedades. E aqui a gente vai dizer que o atributo nome, tá, esse aqui, é o mesmo que nome, que é o parâmetro do método construtor. A gente vai criar um método move, que é para o animal se mover. Esse move ele vai ter um parâmetro de entrada, que é metros, é numérico e tem valor inicial 0. Tá? Ou seja, se o animal não se mover, o metros vai ser 0, porque ele não saiu da origem dele. Tá? A gente só vai colocar aqui um console log para a gente ver aí na nossa direita no console. Então, o nome do animal, this.nome, concatenado aqui com a string, então, que é moveu tantos metros, né, no caso. A gente vai concatenar aqui. Então, por exemplo, o animal moveu 10m, 10 metros. Tá? E aqui embaixo a gente só vai definir um método estático chamado origem, que é um método estático. Componentes estáticos em programação orientada a objetos, sejam atributos, métodos, classes, são estáticos, como o próprio nome diz, ou seja, eles não têm valores dinâmicos. Nesse caso, a partir da criação do static nesse componente, não é possível mais modificar o valor do mesmo. Tá? Por exemplo, aqui a gente está definindo aí um novo animal, que é origem, e é estático. Então, a gente não pode modificar esses dados a partir da criação desse static, tá? No componente. A gente só simplesmente pode acessar aquele determinado local da memória para ver os dados. Então, o animal requer um nome e idade. Então, aqui a gente vai colocar origem. Idade, ele está pré-definido como 0. A gente só vai colocar 0 aqui para complementar. Tá? E aqui a gente vai fazer a implementação, ou seja, a gente vai criar os nossos objetos. O A é um novo animal, então a gente tem que automaticamente definir um nome para esse animalzinho e a idade. Então ele vai ser um gatinho e a idade eu vou colocar como 2. O gatinho ele vai se mover, então que a gente pode executar. O gatinho moveu 0 metros e a gente pode criar também com parâmetros. Então, o gatinho moveu 10 metros, tá? A gente pode voltar à origem. Tá? E aí a gente pode colocar também, vamos criar um novo animal chamado B. Isso aqui eu vou apagar da origem, tá? Porque a gente precisa só definir ali a ponto move 10, ok? E o B é um novo animal. A gente tem que colocar um nome e uma idade, é um cachorrinho. E a idade é 3. E como a gente acessa os dados desse objeto no TypeScript? Vou colocar no console log para mostrar aqui à nossa direita. O nome do objeto, que é B, ponto, o atributo dele, tá? Idade, nome, enfim. Vou colocar nome, aí ó, cachorrinho, e idade. A idade do cachorrinho.
3. A gente também pode colocar num console especial, tá? Console log concatenando strings. Ou, aí a gente coloca aqui b.nome tem, né, b.idade anos. Pronto, o cachorrinho tem 3 anos, que foi o que mostrou aqui. Então essa é a forma da gente criar uma classe e instanciar, implementar ela na prática através da linguagem TypeScript. Então é bem simples da gente implementar, é muito similar ao Java, só que no JavaScript a gente não tinha esse tipo de implementação que a partir de agora a gente tem no TypeScript. Todo esse código, se você estiver me assistindo pelo YouTube, provavelmente o link do meu site estará na descrição. Todo esse código, as explicações e os conceitos estão lá no meu site, que é obsocial.github.io. Um abraço e até o nosso próximo encontro.